Olá, boa tarde. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje gravando a 29ª videoaula, a primeira do mês de agosto de 2020. Bom, na última aula nós concluímos a adaptação do cineasta Roman Polanski em seu filme Macbeth de 71. Hoje eu vou falar sobre as outras produções cinematográficas dos anos de 79, 97, 2015 e 2018, bem como também os filmes Lady Macbeth de 2016 e a produção brasileira A Floresta que se Move de 2015. Começamos com o filme de 1979. Essa versão de Macbeth foi produzida pela Thames Televisiona para a televisão, não foi para o cinema, tá? E apresentou o ator Ian McKellen, que fez o Magneto no X-Men e o Mago Gandalf em Senhor dos Anéis, como Macbeth, e Judi Dench como Lady Macbeth. O filme foi dirigido por Philip Casson. A produção original do palco foi realizada no The Other Place, o pequeno estúdio da RSC em Stratford-upon-Avon, a cidade natal de William Shakespeare. Foi realizado diante de uma pequena audiência com o palco vazio e trajes simples. A gravação preserva esse estilo. Os atores se apresentam em um cenário circular e com fundo predominantemente preto. As mudanças de configuração são indicadas apenas por mudanças de iluminação. Podemos dizer que esse filme foi gravado num teatro, que é o The Other Place, que é um teatro de caixa preta, que é um espaço de apresentação simples que varia em tamanho e geralmente é uma sala quadrada com paredes pretas e piso plano. A simplicidade do espaço é usada para criar uma interação flexível de palco e público. A caixa preta é uma inovação relativamente recente no teatro. O filme de 1997. O Macbeth desse filme de 97 foi dirigido por Jeremy Freaston, com Jason Connery, o filho de Sean Connery, o eterno 007, no papel de Macbeth, e Helena Baxendale como Lady Macbeth. Essa versão foi a mais criticada de todas. Os críticos diziam que o filme foi feito em uma câmera de vídeo com uma câmera de vídeo de segunda mão, pois a imagem está constantemente um pouco turva, um problema que foi agravado pelos efeitos de dissolução usados pelas bruxas. Tim Mitchell diz que o filme é fraco e incompetentemente montado, e que o orçamento, que deveria ser baixo, havia sido gasto com todas as partes erradas, e os efeitos especiais não deveriam ter sido incluídos, e que minaram completamente as suas cenas. Já o filme de 2015, que chamava-se Macbeth, Ambição e Guerra, tem como protagonista, no papel de Macbeth, o ator Michael Fassbender, conhecido também por seu papel de Magneto no filme X-Men Primeira Classe de 2011, e por 2 indicações ao Oscar de melhor ator em 2014 pelo filme 12 Anos de Escravidão e em 2016 pelo filme Steve Jobs. E Meryl Cotillard, atriz francesa vencedora do Oscar de melhor atriz em 2008 pelo filme Piaf, Um Hino ao Amor. Aliás, esse filme deu a ela o Globo de Ouro de melhor atriz, o prêmio César, que é o Oscar francês, e o BFTA inglês de 2008 também. Esta nova versão de Macbeth fica entre as 2 primeiras opções. Ao mesmo tempo em que é bem fiel ao texto original, busca uma brutalidade que seja mais atraente ao público nos dias atuais. O filme teve a direção de Justin Kurzel, que adotou um tom mais violento, já que o longa começa com uma vigorosa cena de batalha campal. A movimentação dos exércitos e as caras pintadas remetem à famosa Batalha de Coração Valente de Mel Gibson, acrescida de muita câmera na mão para ressaltar o caos da situação. Da mesma forma, a adoção de câmera lenta em certos momentos dá ao confronto um estilo visual mais próximo ao de produções recentes, como em 300, sem o exagero de Zack Snyder, é bom ressaltar. O apuro na fotografia é um elemento importante, por ajudar a contar a história através de simbolismos visuais. O impactante desfecho é onde a intenção fica mais explícita. Além disso, várias das cenas de diálogos ou monólogos foram elaboradas de forma que se pareçam com um quadro, tamanho cuidado na construção da ambientação em torno dos personagens, o que amplifica o impacto visual no espectador. Diante de tamanho cuidado estético, Kurzel demonstra ainda uma profunda reverência ao texto de Shakespeare, mantido sem grandes alterações,
por mais que o sotaque escocês por vezes dificulte a compreensão. Visualmente impactante, o filme é também uma produção vigorosa que entrega ao espectador mais do que um mero texto de Shakespeare, o que por si só já é bastante relevante. Para quem já conhece a história de outros filmes e montagens teatrais, fica a oportunidade de apreciar melhor os detalhes desta nova adaptação, tanto os visuais quanto de narrativa. Muito bom filme, onde Justin Kurzel consegue trazer frescor a uma trama tão conhecida e adaptada, e onde Michael Fassbender brilha, pois é ele quem conduz a narrativa, demonstrando com competência a montanha-russa emocional pela qual Macbeth passa. Somente um detalhe, se vocês perceberam, tanto no filme de 1979 quanto no de 2015, os dois atores que interpretaram Macbeth também interpretaram o personagem Magneto nos filmes da franquia X-Men, Ian McKellen no filme de 79 e Michael Fassbender no de 2015. O filme de 2018. O filme Macbeth de 2018 foi lançado no Reino Unido no dia 13 de março de 2018. Foi dirigido por Kit Morgan e teve Mark Rowley, da série Slaughter e do drama medieval da Netflix The Last Kingdom, no papel de Macbeth, e a Kia Henry como Lady Macbeth. Já o filme Lady Macbeth de 2016. Bom, em primeiro lugar, um esclarecimento importante. O filme Lady Macbeth não se baseia na obra de Shakespeare. O filme é uma adaptação do romance Lady Macbeth do distrito de Metsenk, do escritor russo Nikolai Leskov. Este sim se inspirou na personagem de Shakespeare, especialmente por seus componentes trágicos, bem como o diretor William Oldroyd e a roteirista Alice Birch, ambos estreantes em longas-metragens, que ambientam a obra no mesmo ano de 1865 em que o livro foi lançado, mas não na Rússia, e sim no país natal da dupla e de Shakespeare, a Inglaterra. O filme se passa em um cenário rural do Reino Unido do século XIX e é perfeito para articular suas principais questões, especialmente referentes ao lugar da mulher na sociedade. Se a Lady Macbeth de Shakespeare representa os conflitos entre a masculinidade e a feminilidade no mundo, com sua personagem rejeitando pressupostos sexistas como fragilidade, compaixão e maternidade, Leskov radicalizou esse questionamento ao retratá-la como uma protagonista ainda mais impiedosa, incapaz de sucumbir à culpa ou se render ao suicídio, e que, em vez de recusar seu desejo para se tornar rainha, abraça este privilégio exclusivo dos homens, visão de muitos até hoje, como mola propulsora de sua afronta aos valores da época, como o próprio fato de aceitar o papel secundário de seu título de nobreza. Portanto, um desafio e tanto para os novatos William Oldroyd e Alice Birch, que exibem a firmeza necessária para operar e reproduzir de fato essas questões. Catherine, a personagem, interpretada pela atriz Florence Pugh, é comprada por Boris, interpretado pelo ator Christopher Feinbach, para se casar com seu filho Alexander, que é interpretado pelo ator Paul Hilton, numa transação que envolve terras, ou seja, um matrimônio absolutamente destituído de sentimentos e consentimento, inclusive por parte do herdeiro Alexander, que manda que a sua esposa nunca saia do quarto. Em resposta, Catherine sai do quarto e passa a visitar os aposentos mais baixos da fazenda, se entregando ao amor de um dos empregados, Sebastian, interpretada por Cosmos Jarvis. Ela então só não contava que isso iria desencadear vários assassinatos. Florence Pugh é uma revelação estupenda que tem simplesmente uma das melhores interpretações do ano. A atriz, que em 2016 estava com apenas 20 anos, transita entre o olhar insolente e a convincente embriaguez de uma jovem rebelde à determinação de uma senhora que vai se tornando gradativamente mais dura. Desta forma, o feminismo latente no texto de Birch ganha uma abordagem corajosa, que foge ao panfletarismo para imbuir sua personagem de complexidade à medida em que se torna manipuladora e fria. A relação de amor e ódio entre Catherine e sua empregada Anne, interpretada por Naomi Ackie, é brilhante pelo modo como, de maneira tênue, constrói ambiguidade, tensão e ainda traça um recorte histórico da importância do feminismo negro. Este componente racial, complemento positivo e condizente com as questões sobre classe e gênero das obras originais de Shakespeare e Leskov, o que agrega na contemporaneidade
e confere relevância ao filme, também se manifesta de modo implacável com que Catherine se impõe ao seu amante mestiço, Sebastian. Um caso cruel de vítima que, contaminada pelo ódio, se transforma em opressora. A adaptação brasileira. O filme A Floresta que se Move é um filme brasileiro do diretor Vinícius Coimbra, que tem no elenco os atores Gabriel Braga Nunes, Ana Paula Arósio, Ângelo Antônio, Emiliano Queiroz e Nelson Xavier, entre outros. O filme marca a volta de Ana Paula Arósio depois de um longo tempo afastada. Os créditos desse filme desfilam ao som de músicas clássicas assustadoras, enquanto paisagens de grandes planícies europeias aparecem na tela. Chegamos à imagem de um castelo sombrio quando aparece o título. Pelo início, podemos ter a impressão de que esta adaptação de Macbeth se passa efetivamente no início do século XI, com brigas entre famílias distintas e duelos pelo reinado durante a guerra. Mas logo percebemos que o filme transcorre nos tempos atuais, mais especificamente no mundo empresarial. Temos apenas 4 grandes personagens em cena, definidos por suas hierarquias. O primeiro é Heitor, o presidente de um banco, interpretado por Nelson Xavier; Elias, o vice-presidente do banco, interpretado por Gabriel Braga Nunes; César, amigo de infância de Elias e que trabalha no banco como diretor financeiro, interpretado por Ângelo Antônio; e a bela esposa de Elias, Clara, interpretada pela magnificante Ana Paula Arósio. Que fica essa personagem, Clara, ela fica submissa ao trabalho do marido. Assim como na peça clássica, Elias escuta uma profecia sobre uma ascensão profissional. Ele e Clara então arquitetam o assassinato de Heitor, mas depois sofrem com as consequências do próprio ato. O diretor Vinícius Coimbra tem razão ao afirmar que o texto original se mantém atual e, portanto, pode ser traduzido aos nossos tempos. No entanto, sua adaptação sofre com problemas de tom e de roteiro. No que diz respeito ao tom, o filme faz o possível para ser o mais solene e a trilha sonora sublinha cada decisão maligna. A fotografia transforma um casarão contemporâneo em uma espécie de casa mal-assombrada e os enquadramentos apresentam a sala do diretor na empresa como uma masmorra escura. Além disso, as atuações são expressivas demais. E a nova Lady Macbeth, Ana Paula Arósio, fica com os olhos avermelhados e a voz grave sempre que aparece em cena. O Macbeth moderno, Gabriel Braga Nunes, deixa o transtorno tão estampado no rosto que jamais conseguiria escondê-lo de quem quer que seja. A obviedade da direção faz com que o texto perca sua ambiguidade moral. Estamos diante de mocinhos e vilões clássicos, desconectados da contemporaneidade. A linguagem cinematográfica, nesse contexto, serve menos para criar uma sugestão e reflexão na cabeça do espectador do que para ilustrar uma ideia de maneira evidente e inequívoca. Do mesmo modo, o roteiro preserva os diálogos mais pomposos, que soam bastante artificiais no contexto realista. Os personagens debatem sobre a soberba, a luta pelo poder e a honra. O elenco faz o que pode. E nesse sentido, Nelson Xavier e Ângelo Antônio conseguem trazer alguma naturalidade às suas falas. Mas cenas reproduzidas de Shakespeare, como a aparição do fantasma no jantar e a mancha de sangue invisível nas mãos, levaram a plateia aos risos por serem excessivamente autoimportantes e literais. Quando o Coimbra se aventura pela fantasia, por exemplo, o sangue no teto, as formigas no escritório, o filme finalmente encontra a originalidade que lhe faltava. Talvez a adaptação fosse mais relevante e se o roteiro tentasse encontrar metáforas condizentes com os nossos dias, ao invés de reproduzir passagens da peça. Afinal, o elemento mais importante do texto original é a complexa relação do poder e não o peso de suas reviravoltas. Do mesmo modo, o filme ganharia ressonância se tivesse mais calma, se apostasse na sutileza e na lenta progressão do suspense, ao invés de sustentar 100 minutos de clímax. Quando tudo é intenso, sobrecarregado, nada se destaca, atinge-se a monotonia. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula, nós iniciaremos sobre um novo autor, muito conhecido por suas comédias, chamado Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido como Molière, considerado um dos mestres da comédia satírica. Um bom dia a todos e até a semana que vem. Muito obrigado.